A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo eu quero trazer mais uma porção da palavra de Deus para edificar a sua vida e o seu coração. E hoje vamos falar aqui em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, somente. Marcos, Evangelho de Marcos 4, versículo de número 35, que vai falar quando Jesus acalma uma tempestade. E desde já, eu quero dizer que se você gostar desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder as próximas atualizações e compartilhe essa palavra com os demais irmãos, com seus amigos, para que eles também sejam tocados e edificados pela palavra do Senhor. Bom, está dizendo assim: naquele dia, de tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Amém? Somente o 35, onde Jesus diz para os discípulos: passemos para o outro lado, ou vamos para o outro lado do lago. Tem no mínimo aqui três pontos para nós meditarmos rapidamente. Bom, o primeiro é que o verso 36 já começa com a atitude, com a ação, né? Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco. Ou seja, Jesus não explicou o motivo de passar para o outro lado. Jesus está dando uma ordem, Jesus está dando uma palavra de ordem imperativa, dizendo vamos para o outro lado, mas ele não explica o motivo de ir para o outro lado. Ele simplesmente quer que seja feito o que ele está dizendo, que seja feita a sua vontade de passar para o outro lado, mas ele não dá motivo para ir para o outro lado. E isso é aquela situação na nossa vida onde você sabe exatamente o que é para fazer, porque Deus disse para você o que é para fazer, Deus te explicou através da palavra o que você tem que fazer, Ele te deu uma palavra, te deu uma ordem, te deu algo para você seguir, mas você fica parado sem fazer, porque você quer entender o porquê ou o motivo de Deus ter dado essa palavra. Ou seja, Deus já direcionou você. Muitas pessoas, muitos irmãos ficam nesse impasse, recebem uma direção da parte de Deus, Jesus está dizendo, passemos para o outro lado. Mas ao invés de você colocar em prática e obedecer a palavra do Senhor, você fica nesse impasse, você fica travado, querendo saber o motivo de passar para o outro lado. Querendo saber por que Deus está dizendo isso, por que Deus quer que você faça isso. E a pergunta aqui é, quem é você para questionar? Quando você diz assim, eu sou um servo de Deus, o que isso significa? O servo escuta a voz do seu Senhor e obedece, não questiona. Então, se Deus já te deu uma direção, se Deus já deixou bem claro para você, através da palavra dele, o que você tem que fazer, então para de questionar, entra logo no barco e vai. Simples assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o verso 35 deixa claro e evidente que é Jesus que está mandando passar para o outro barco, para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? É que não foi uma ideia de Pedro, essa ideia não veio de Tiago, nem de João, nem de nenhum outro discípulo. Veio de Cristo. Foi Jesus que mandou passar. O que significa o quê? Que quando eles entram no barco e eles começam a atravessar para o outro lado, eles estão o quê? Eles estão em obediência ao Senhor Jesus. Eles estão colocando em prática a ordem do Senhor Jesus. Então, trazendo para os dias de hoje, eles estão vivendo em obediência. Quando você obedece à palavra de Deus, você passa a viver em obediência ao Senhor. E é exatamente o que eles estão fazendo aqui, estão vivendo em obediência. Só que o texto vai nos mostrar que veio uma tempestade. E esse é um ensinamento incrível que esse texto nos traz. Mesmo quando
o servo do Senhor, o discípulo de Jesus, está vivendo em obediência, mesmo quando você está colocando em prática a palavra do Senhor, ele diz para você, passemos para o outro lado, vamos para o outro lado do lago, e você obedece tranquilamente, você está em obediência, está tudo certo, você está bem com Deus, está em paz com Deus, você está obedecendo a palavra do Senhor. Só que olha que coisa, mesmo assim veio uma tempestade sobre eles. E repare que tinha outros barquinhos junto, mas a tempestade não veio só para os outros. A tempestade veio para eles também. Então, ou seja, o problema, a dificuldade não vem só para aqueles que não têm Deus, para aqueles que vivem sem Deus. O problema e a dificuldade, os desafios, vêm para nós também. E muitas pessoas, muitos irmãos, eles acabam não entendendo isso, porque eles acham que o fato de estar andando em obediência na presença de Deus é a garantia de que nunca vai passar uma tempestade, é a garantia de que nunca vai passar um problema. Então, entenda uma coisa, andar em obediência, viver em obediência na presença de Deus, não significa que você vai ter uma ausência total de tempestade. Não significa que a sua vida vai ser com ausência de prova, ausência de dificuldade, ausência de problemas. Não vai. Não quer dizer nada. Aliás, Jesus disse, passemos para o outro lado. Eles estão obedecendo e a tempestade veio. Então, se você está vivendo em obediência e está passando uma dificuldade, tem uma tempestade na sua vida, calma, fique em paz. Por quê? Porque o importante é que você está em obediência. E isso é normal que venha dificuldade, mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você sendo um cristão honesto, humilde, sincero, simples e etc. Agora, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que os discípulos obedeceram à palavra do Senhor, a tempestade veio. Quando a tempestade vem, a nossa fé ela é colocada à prova. E Jesus disse para eles, vocês ainda não têm fé? Por que temeis, homens de pouca fé, homens de pequena fé? E o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que a sua fé não pode ser pautada com base na sua obediência. Você não pode achar que vai dar tudo certo porque você está sendo obediente. Não é essa a base da sua fé. Você também não pode achar que vai dar tudo certo, você não pode basear a sua fé, ou seja, basear vem de base. Você não pode pegar a sua fé e colocar em cima de uma base que não sustenta, como, por exemplo, a sua obediência. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir ser obediente. Você também não pode pegar a sua fé e colocar em cima de promessas e privilégios que você acha que tem ou que você acha que Deus te fez, porque isso também não se sustenta. Então, qual que é a base da nossa fé? A base da nossa fé é a palavra de Deus. Você tem que pegar a sua fé e firmar na palavra de Deus, colocar em cima da palavra de Deus. Então, o que era para os discípulos terem feito ali? Como que eles usariam a fé deles? Eles usariam a fé deles em cima da palavra do Senhor Jesus. Que palavra? Passemos para o outro lado. Jesus já está dizendo, nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Nós estamos do lado de cá, mas nós vamos daqui a pouco estar do lado de lá. Ou seja, o que acontece no meio do caminho não vai desfazer a palavra do Senhor. O que acontece no meio do caminho não vai anular a palavra do Senhor. Jesus disse, passemos para o outro lado, o que significa que com certeza vamos chegar. Então, o que acontece no meio do caminho não anula o que Deus falou para você. E é por isso que a palavra de Deus é onde você tem que firmar a sua fé. E já dizia Paulo, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se Jesus falou, passemos para o outro lado, tenha certeza que vai chegar do outro lado, tenha certeza que essa tempestade tem um limite. E por mais que ela seja amedrontadora, por mais que essa tempestade seja forte, ela nunca vai conseguir anular as palavras ou a palavra do Senhor Jesus na sua vida. Amém? Bom, que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, porque assim você me ajuda muito com o crescimento do canal, tá bom? Vamos bater um recorde de likes aqui, tá? Participa nos comentários se você quer acrescentar alguma coisa nesse texto, nessa palavra, fazer uma observação a mais, comente aqui abaixo e compartilhe essa mensagem
com os demais irmãos, para que eles também sejam edificados com a palavra de Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe.